Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciando, gostaria de cumprimentar os irmãos que nos acolhem nessa paróquia amada de Santo Antônio, Padre Jorge e Padre Gabriel. Também quero agradecer a presença dos irmãos que vieram celebrar conosco, o Padre Luizinho, o Frei Esdras e o Padre Andrezinho. Quero também agradecer a presença dos religiosos, das religiosas, dos consagrados, das consagradas, membros das mais diferentes pastorais, das novas comunidades, irmãos amados desta paróquia de Santo Antônio, como também irmãos que vieram de outras paróquias, a fim de participar conosco, dessa graça, dessa celebração eucarística. Agradecer também a presença dos irmãos que nos acompanham pela TV e pela internet. Enfim, agradecer a presença de todos vocês que vieram como cristãos para adorar a Deus e ao mesmo tempo para agradecer ao Senhor pelas maravilhas realizadas através de irmãos nossos que testemunharam Jesus Cristo através da sua fé, através do seu talento. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um período que nós chamamos de pós-Pentecostes. Nós estamos vivendo um grande período de missão. Nós ouvimos na palavra de Jesus antes de subir ao céu e ao mesmo tempo da palavra de Jesus em Pentecostes um mandato definitivo. Ele vai nos dizer em Pentecostes: como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. E ele vai nos dizer no episódio da sua subida para o céu, que nós também devemos ir pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, levando a graça desse tempo novo para todos os homens e para todas as mulheres. Não era um pedido, era um mandato. Não era apenas algo que podia ser interpretado como bonito do Senhor, pelo encontro que nós devemos fazer com aqueles que nós conhecemos, mas é uma ordem de Jesus. Isso por quê? Porque ele desejava que a salvação chegasse a todas as pessoas. E depois de nos dar essa grande graça, que é Deus dentro de nós, o Espírito Santo, ele finalmente pôde voltar para o céu, depois de nos ensinar tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, recordando a graça desse ensinamento definitivo de Jesus, porque ele é Deus, eu me recordo também de algo que aconteceu alguns anos atrás, aliás, algumas décadas, quando o Papa, hoje São João Paulo II, esteve em Portugal. Um cardeal o instigou, perguntando: Santo Padre, agora talvez seja o momento do senhor definir o nome definitivo de Santo Antônio. Ele deve ser chamado Santo Antônio de Lisboa ou deve ser chamado Santo Antônio de Pádua? Colocou, portanto, o Papa numa situação de encruzilhada, de decisão fundamental. Mas como o Papa, hoje São João Paulo II, era um homem profundamente ligado à inspiração que vinha do céu, ele não teve dúvida, disse para o cardeal: sim, hoje eu vou fazer essa definição. E foi bonito, ele disse: na última missa do dia de hoje eu darei essa definição. E houve uma expectativa muito grande, porque como o cardeal havia feito essa pergunta numa mesa diante dos padres e diante de alguns agentes e pastoral, logo a notícia se espalhou. E foi muito bonito que antes da celebração, por 1 hora, o Papa se colocou diante do Santíssimo, pedindo que Deus o inspirasse. E quando chegou no momento da celebração eucarística, ele deu a definição. E ele disse: me pediram para definir se Santo Antônio era de Pádua, onde ele pregou, ou se Santo Antônio é de Lisboa, onde ele nasceu. E finalmente o Papa São João Paulo II disse para o cardeal, que esperava uma resposta, para os portugueses e para todo mundo. E ele definiu: Santo Antônio é do céu e Santo Antônio é do povo. Meus irmãos e minhas irmãs, pode haver definição melhor do que essa? Pode haver, consagração maior de saber de que alguém foi capaz de
vivendo esta vida, caminhar sempre para as coisas de Deus. E ao mesmo tempo em que caminhava para o céu, evangelizando entre os seus, ele se tornou uma pessoa do povo, porque ele soube entender o coração da humanidade, falando para todos, sem exceção, mas de um modo especial, como olhar para aqueles que Deus ama em primeiro lugar, porque sabe que eles não têm absolutamente nada para a vida e nada para protegê-los, que são os pobres. Resultado, esse homem, por ser do céu, se tornou um irmão dos irmãos. Por ser do céu, pregou o evangelho para a conversão de tudo e de todos. Por ser do céu, não teve medo. Por ser do céu, se tornou tão amado por todo o povo, de todas as classes, de todas as raças, em todo o mundo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos fala exatamente desse mandato de Jesus, quando preparando não apenas os 12, mas mais 72 pessoas disse, vão em todos os lugares, vão por todo mundo pregando a força e a alegria do evangelho. Não vão com segurança, mas tenham a segurança de Deus em suas vidas. Não se revistam, não é, de coisas para mostrar que vocês são melhores do que os outros, mas despojem-se de tudo aquilo que é aparência e se revistam da graça de Deus em sua própria existência, para que, enxergando vocês, eles compreendam que esse novo reino chegou. E assim fizeram os discípulos de Jesus Cristo e foram por todo o mundo, pregaram o evangelho, e nós somos filhos e filhas daqueles que não mentiram para si, não mentiram para Deus e levaram a graça completa desse novo tempo para todas as pessoas. Ora, a mesma coisa fizeram tantos santos, e a mesma coisa fez esse homem chamado Antônio. Se deixou levar pelo vento de Deus, pelo ruar, como nós chamamos, pelo Espírito Santo. Onde Deus o colocava, ali ele evangelizava. Onde o seu superior de congregação indicava um local, ali ele fazia muito bem. Trabalhou em tudo, de limpar o chão a fazer comida para os irmãos, de costurar hábitos a vestir os irmãos com aquilo que ele fazia com tanto carinho, e fez isso muito bem. E quando foi chamado para pregar, ele não teve medo e não mentiu aquilo que Jesus Cristo havia colocado em seu coração, pela força do Espírito que vem do Pai, e ao mesmo tempo não mentiu aquilo que a igreja desejava através da sua palavra e da sua presença. E principalmente foi capaz de olhar as necessidades atuais, as necessidades do agora, para colaborar com a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres. Tinha um talento, talvez nós não o tenhamos. Tinha um talento e utilizou esse talento dado por Deus, essa graça dada pelo céu para todas as pessoas. Resultado, foi capaz de realizar coisas que, algumas pessoas podem até duvidar. Foi capaz de realizar, em nome de Jesus, milagres que tombaram aqueles que não tinham fé. Foi capaz de realizar coisas extraordinárias, exatamente porque estava totalmente em Deus. E quem se coloca totalmente em Deus é capaz de realizar coisas extraordinárias. E nos ensinou algo fundamental. Existe uma diferença grande, isso ele pregava, entre o cristão de direito e o cristão de fato. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, escrevendo uma das cartas sobre esse tema, ele diz: o cristão de direito é aquele que, batizado, se acha já dono da salvação. É aquele que, por direito de pertencer à igreja, não se torna filho dessa igreja, mas imagina ser o dono dessa mesma igreja. Aqui quem manda sou eu, dizem os arrogantes. Cristão de direito é aquele que, tendo recebido todos os sacramentos, imagina que Deus está a seu serviço e, portanto, Deus não é outra coisa senão alguém que lhe faz o bem porque ele merece. Afinal de contas, ele faz tudo corretamente. Santo Antônio nos diz
que existe uma diferença entre esse cristão de direito e o cristão de fato. O cristão de fato é aquele que, olhando para o céu, transforma as coisas da terra. É aquele que, olhando a humildade de Jesus, se torna humilde como ele. É aquele que, revestido da graça de Deus, torna essa graça operante frente aos irmãos e às irmãs. E assim, ele não apenas ensinou isso aos seus irmãos e aqueles que o ouviam, mas ele praticou isso em sua vida. Ora, existem coisas que são fabulosas na vida de Santo Antônio. Lembro que ele tudo realizava com bom humor. Era um homem feliz. E a pessoa feliz é capaz de inebriar de felicidade o coração do outro. Era um homem atento. E quem é atento é capaz de ajudar agora aquele que necessita. Era um homem que superava as suas raivas internas, porque nem sempre é fácil viver nesse mundo, e mesmo pregando entre todos, levava a todos a palavra de Deus com uma leveza, com uma graça e com uma alegria que a todos encantava. E era um homem que não havia apenas evangelizado, e que não apenas evangelizava, mas ele tinha uma preocupação, nos mostra os seus sermões, de evangelizar cada ponto do seu corpo e da sua vida. E assim, vagarosamente, ele evangelizou os seus olhos para enxergar o mundo com os olhos de Deus. Ele evangelizou a sua boca para pregar a palavra com a leveza que o Senhor desejava, mas com a força e alegria necessárias para transformar todas as coisas. Evangelizou as suas pernas, que muitas vezes não queria ir onde o Senhor lhe pedia, e elas iam, porque o seu coração chegava antes do seu corpo chegar. Um homem, portanto, que evangelizou toda a sua existência, e por causa disso, pôde colocar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, a sua inteligência e todos os seus talentos em favor da obra de Deus e em favor daquilo que devia ser feito entre os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje a graça da presença do Senhor em nosso meio e desse mandato de ir em todos os lugares com uma consciência reta, sigamos o exemplo daqueles que, profundamente humanos, são capazes de nos ensinar atos de humanidade e, ao mesmo tempo, totalmente revestidos da graça de Deus, são capazes de nos ensinar como nós devemos agir para que um dia nós também sejamos homens e mulheres, mais do que nunca, do céu e, ao mesmo tempo, mais do que nunca, dos irmãos pela caridade que nós praticamos. Que o grande santo nos inspire e que, ao mesmo tempo, interceda por nós, para que, vivendo as alegrias dessa vida, pelo bem que encontramos e pelo bem que depositamos no coração dos irmãos, sejamos também nós capazes de caminhar para o encontro daquele que é o único Senhor, a quem Santo Antônio serviu pela força do Espírito Santo, a quem também desejamos seguir para que um dia sejamos homens e mulheres do céu. E para concluir essa minha reflexão, permitam-me uma história muito simples, mas que nos fala exatamente de onde deve estar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para fazermos aquilo que devemos fazer, como um mandato e um talento que nos foi dado pelo céu. A história é bem conhecida, mas vai aqui partilhada. Um grande pesquisador, um grande historiador, descobriu que lá no centro da Amazônia havia um monumento maravilhoso feito por homens, lá atrás, por índios, que construíram um monumento maravilhoso. E ele desejou conhecer aquele monumento. Saiu aqui do Rio de Janeiro, pegou um avião, foi até Manaus, depois pegou uma barca, foi até uma tribo indígena e contratou 2 índios que conheciam bem a floresta para que eles pudessem levá-lo até aquele tão grande monumento. E assim foi feito. Ele combinou um preço com os 2 índios, colocou a carga mais pesada nas costas de um e de outro e foram andando floresta adentro. Saíram de manhã muito bem cedo e depois de andarem cerca de 6 horas, com muito suor, com muito calor e debaixo de muito cansaço, eles finalmente chegaram a uma grande clareira. Ali tinha uma grande pedra também.
E os índios não tiveram dúvida. Tiraram a mochila, colocaram ali perto daquela pedra, subiram naquela pedra que não era lá muito grande e ficaram ali sentadinhos. Depois, tiraram o cachimbo que traziam com eles mesmos e começaram ali a fumar aquele cachimbo com maior tranquilidade. Ora, o pesquisador, querendo logo chegar ao local, disse: me diga uma coisa, nós estamos muito distantes do monumento onde nós devemos chegar? E um dos índios disse: não. Ele deve estar aqui a uns 600, 700 metros no máximo. Então, o historiador disse: olha, nós andamos durante 6 horas, percorremos um longo caminho, faltam apenas 600 metros, eu quero logo chegar lá. Levantem-se, vamos até o monumento. E eles continuaram lá, fumando cachimbo com maior tranquilidade. Aí o historiador falou: já sei qual é o motivo, né? Dinheiro. Tudo bem, eu pago o dobro para que vocês se levantem e me levem até lá. E eles não disseram nada, continuaram fumando cachimbo com a maior tranquilidade. E aquele homem já nervoso disse: já sei, eu pago o triplo para vocês. Vamos lá, levantem-se e vocês vão receber 3 vezes mais do que o que combinei. E os índios lá fumando com a maior tranquilidade. E como o homem a toda hora combinava um preço diferente, um dos índios, tirando o cachimbo da boca, olhou para ele e disse: meu senhor, nós andamos durante 6 horas dentro dessa floresta e andamos com tanta pressa que o nosso corpo está aqui, mas a nossa alma ficou lá atrás e vem andando vagarosamente. Na hora que a nossa alma outra vez ingressar no nosso corpo, nós vamos nos levantar, levaremos o Senhor até o monumento e não vamos querer 1 centavo a mais daquilo que foi combinado. Meus irmãos e minhas irmãs, onde foi que nós perdemos a nossa alma? Onde foi que nós deixamos na nossa história aquilo que deve ser força motora para a nossa vida? Dentro do nosso corpo e da nossa alma habita Deus, o Espírito Santo. Onde foi que nós esquecemos essa graça? Santo Antônio nos mostra que corpo e alma estavam sempre unidos. E ele quis entregar isso a Deus, não é como nos pediu o apóstolo, de um modo incorruptível. Corpo e alma precisam estar unidos para que a gente possa realizar aquilo que Deus pede da nossa vida. Onde foi que nós perdemos a nossa alma? Onde foi que esse mundo perdeu a sua alma? Talvez na festa de hoje vale a pena, durante esses dias, a gente parar e perguntar: onde está a minha alma? Onde ela está, aí estará o nosso tesouro. Onde eu deposito a minha confiança, onde eu depositar a minha confiança, aí está o meu Deus. Onde está realmente a minha vida, que precisa ser resgatada para que seja verdadeiramente nova? Seguindo o exemplo de tão grande santo, que sejamos capazes de guiar-nos pelo caminho, de parar, resgatar em Deus todas as coisas, para continuarmos essa jornada, que tem que ser para o nosso bem, que tem que ser para o bem da humanidade, enquanto todos nós juntos caminhamos para o céu. Portanto, que Santo Antônio interceda por todos nós nessas nossas motivações e, ao mesmo tempo, nessa nossa alegria. Que assim seja.